Oi, tô achando que a minha conexão tá meio esquisita, mas. Ó, Olivia Furtz entrou. Oi, hi, Olivia. Vamos lá. Deixa eu pegar você aqui. Tá entrando? Oi, Oi, linda. tudo bem? Tudo bom? Tudo, deixa eu Tô, aumentar aqui. tô tentando botar aqui fixar o comentário. Pronto. Dilemas morais no divórcio, o que é fazer a Pois, coisa certa? Essa live aí pois, merece uma. Essa conversa merece, acho que, uma série de lives, um programa, assim, porque envolve muita coisa, né? Muito polêmico, muito profundo, aspectos filosóficos, práticos, enfim. O que que você manda, Dedéu? não, eu pensei aqui em propor a você algumas situações e a gente pensar nelas, né? Algumas, tem que lembrar, né, que a gente sempre está falando do viés de uma advogada e de uma financeira. Hoje as nossas psicólogas não estarão com a gente. Mas então já vou começar com um, pode? Eu botei um filtro, ficou esquisito? Peraí, deixa eu ver. Eu tô me sentindo meio cansada, eu botei um filtro aqui. Peraí. Gente, Não, eu não tudo estou bem. conseguindo ver. Deixa pra lá, Bebel. Tá É bom. pra isso enquanto o pessoal vai Ah, entrando. agora sim. Não, tá bom, tá bom. Acabei de ver. Tá legal. Suave. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente fez perguntas também, então tem pergunta, né? Também. Então vamos Uhum, responder as perguntas. tá. Então, a primeira, agrupei em dois grupos. O primeiro grupo, parentalidade, né? Como escolher a escola certa para o seu filho, considerando diferenças religiosas e culturais? É um dilema. Quem vence? Qual a tribo que vai ganhar, né? Bom, vamos começar a pensar, né? Assim, na verdade, esse já é um dilema durante o casamento, uma questão difícil, uma situação difícil para o casal construir, chegar num denominador comum. Aí, a Joana disse que pode ajudar. Entra, Joana, se quiser. Hoje é uma live aberta. Seja bem-vinda. Mas, enfim, a ideia é que a gente vai, né, como a gente até conversou em outras ocasiões, pactuando e repactuando o que é possível, né? Construir consenso é isso, não é a solução ideal de um ou de outro, mas é a solução com a qual as pessoas podem conviver e conviver bem, né? Ainda mais se a gente está falando de conjugalidade, de família. Então, que denominador, é esse exercício constante de encontrar esse denominador comum que é a arte da convivência, né? Que é a arte da tomada de decisão, em que a gente procura atender todos esses aspectos, né? Então, é isso. A Joana está colocando aqui, alinhar expectativas em relação às escolas, porque a gente pode ter aí, né, uma gama, uma vasta gama para entender o que cada um está pensando. São muitos os elementos, as variáveis. Então, eu concordo, alinhar as expectativas, eleger prioridades, o que é mais importante, o que a gente pode complementar de outra forma. Ah, será que tem que ter uma educação religiosa? Será que não? Será que eu quero uma escola que tem atividades variadas, tem espaço físico, ou não, eu posso complementar com atividades extracurriculares, porque a gente tem estrutura para isso, porque a gente mora numa cidade, numa região. Então, é sempre analisar o que está em jogo, as opções, as peças, né, o que se tem ali à disposição, para eleger essa situação que seja esse lugar do consenso, que é um aprendizado que a gente tem que ter, né? Que é o lugar com a qual é o ponto ótimo, né? É a solução com a qual a gente pode conviver, e os nossos filhos podem se desenvolver, né? Naquele denominador comum. O que eu queria chamar a atenção é
é que esses dilemas eles vão estar durante o casamento e eles vão existir depois do casamento, no divórcio. É claro que é mais difícil de você equacionar essas diferenças quando já não existe mais o vínculo conjugal, quando já não existe mais esse outro link, né? Fica uma coisa mais crua, focada ali na parentalidade e até nas divergências. Então, o desafio é maior nesse sentido. E o que eu acho que eu queria trabalhar, né, aqui hoje, Bebel, na nossa live com o pessoal, é quando todos têm, na verdade, quando é um dilema, é quando todos têm suas razões, e razões plausíveis, né? Então, um dos pais, né, um dos genitores, traz uma linha de argumentação de por que essa escola, né, por que tal caminho, e o outro traz outros argumentos também válidos e também muito razoáveis do porquê de outra forma. Então, é esse o lugar que a gente trabalha, né? Que gestores de conflitos e que pessoas que, né, estão preocupadas em contribuir para que as famílias encontrem esse denominador comum, é nesse lugar que a gente transita, né? Geralmente num lugar onde a gente tem argumentos razoáveis, plausíveis de ambos os lados. E como chegar nesse terceiro lugar, né? Sem que seja cada um abrir mão um pouco, mas que a gente faça uma construção verdadeira de consenso, né? Eu queria lembrar aqui, chamar a atenção, que nessa construção de consenso, o que é muito interessante é que cada um está sendo ouvido, cada um está participando dessa construção da solução. Se você judicializar uma ação como essa, por exemplo, tem aquele caso, não sei se Andréa Pachal foi com você, com quem foi, do juiz dizer, não sabem que escola vai, então vai colocar na que eu estudei. E assim foi. Alguém Bom, conta essa história é famosa, né? Essa história já é famosa. Pois é, eu já estou atribuindo a pessoas que talvez não sejam as próprias. Agora, existem, assim, 3 categorias de responsabilidade moral. Eu estou me baseando aqui naquele Michael Sandel, no livro Justiça, e que eu acho bem interessante, só para a gente levar adiante o nosso pensamento, né? A primeira são os deveres naturais universais, que não precisam de consentimento, que a gente está falando de uma construção pré-crise, né? O segundo são obrigações voluntárias, particulares e requerem consentimento. E a terceira são obrigações de solidariedade, particulares e não requerem um consentimento. Então, assim, no primeiro caso é aquilo, não mata isso e aquilo outro. A segunda são voluntárias, particulares, precisam de um consentimento. É disso que você estava falando antes, né? É dessa construção que veio sendo feita durante o casamento e agora na separação. Embora seja mais difícil a conversa, levar em consideração que ela já vinha sendo construída, aquele assunto já vinha sendo lidado, né? Para a gente conseguir chegar a um consenso, para a gente conseguir chegar a um vai adiante, né? Que dentro da mesma linha também de parentalidade seria o caso de uma pessoa que está indo morar fora e ela está assim, pelo que muito doído por estar fazendo esse movimento, né? Se afasta da família. Se fosse a parte que ficaria com a criança também, levaria a criança, afastaria a criança do seu país de origem, da sua família. Também é um outro grande dilema e que não tem saída certa também na justiça e que tem que ser uma grande construção, concorda? Concordo. Quer dizer, todos serão uma grande construção. Qual é a melhor maneira de lidar com situações difíceis como essas, né? Esse exemplo que você trouxe agora é um exemplo recorrente no escritório de advocacia, que trabalha com famílias e que, às vezes, né, o casal se separa e um deles recebe, às vezes, com dificuldade de trabalho, ou recebe uma proposta de trabalho fora, ou que é muito comum também, decide voltar para a sua cidade de origem. Às vezes são casamentos que acontecem, não, mas a minha família é de Minas e eu quero voltar para lá porque a vida aqui não é muito cara, lá eu tenho mais estrutura. Ou seja, você tem ali uma linha de argumentação que é toda muito razoável, faz muito sentido eu vim para casar, aqui eu não tenho amigos, né? Lá eu tenho irmãos, meus pais estão lá e vai ser bom para o nosso filho morar naquela cidade que é mais tranquila do que do Rio de Janeiro. Estou dando aqui um exemplo.
né? Isso quando a gente não está falando de quem volta para o seu país de origem. E isso traz, né, também para aquele que fica, né? Puxa, mas essa foi a nossa escolha de residência, a gente escolheu morar aqui. Eu não quero estar privado do convívio com os nossos filhos. Eu entendo o seu lado, né, de querer estar num lugar com mais estrutura, ou de ter que aceitar uma proposta de trabalho, mas como fazer, né? Como achar o denominador comum quando a gente está falando, por exemplo, de uma separação que implica em mudança de cidade ou de país? Muito difícil. Para mim, são os casos mais difíceis, porque não há como, né, não ter não tem como compatibilizar um equilíbrio de tempo, né? A não ser que você pense numa escala maior, como já fiz num caso em que a mãe estava na Inglaterra e o pai no Brasil, então não tinha, né? Como que você, né, viabiliza a convivência da criança com os dois? Então, eram ciclos da educação. Ensino fundamental 1 num país, ensino fundamental 2 no outro país, ensino médio no outro país e faculdade, a criança ia decidir, um jovem adulto ia decidir onde ia ficar. O que pode ser uma coisa que atende aos pais, né, de conviver com a criança. Ninguém está satisfeito com esse arranjo, mas é o arranjo possível. Por outro lado, coloca também a criança num lugar de... Ela começa a estabelecer vínculo, a formar um grupo de amigos, e ela tem que se mudar para passar um período de 4 anos em outro país. Isso pode ser bom, isso pode ser difícil. Enfim, são decisões muito difíceis. Eu considero assim, os verdadeiros dilemas. Porque aí você judicializa uma questão como essa e o juiz também, como decidir, né? Da melhor, vai tentar apurar ali quem tem melhores condições de estar com a criança. Qual é o critério? Qual dos dois vai ter mais tempo, mais disponibilidade, vai oferecer melhores condições para o desenvolvimento dela? Também é muito difícil, sabe? Não tem saída boa, nem saída fácil. Por isso, conhecer e aonde que a gente transita quando a gente vai construir consenso em situações difíceis como essa, né? Sempre nos porquês, nas motivações, né? Sempre indo além para tentar e por que você... E aí, a gente trabalhando os porquês, pelo menos a gente tem que criar um ambiente de entendimento. Achar que é uma solução ideal para nenhum dos três, nem para o pai, nem para a mãe, nem para a criança. Todos ali vão ter uma cota de sacrifício para viabilizar uma convivência, né, em países diferentes. Mas eu acho que é o que a gente pode fazer, é ser realista com os nossos clientes, né? E ajudar a gente a trabalhar questões difíceis, que é construir consenso diante de cenários pouco favoráveis, né? Assim, onde como é que... A não ser que E chegou a se falar assim, não, você muda para a Inglaterra, vem morar aqui, como se fosse uma coisa banal. Volta para cá, né? Então, assim, não é assim, né, que as coisas funcionam. Então, esses, para mim, são os casos mais difíceis, sabe, Bebel? Os mais difíceis é quando a gente tem uma série de argumentos, onde não tem ninguém, assim, com ressentimento, maldade, querendo ver o outro mal. Não é nada disso, sabe? Todas as questões, tudo que está sendo colocado ali, você compreende, sabe? Você ouve um e fala, nossa, claro. Aí você ouve o outro e fala, puxa, entendi. E aí você faz o quê, né? Porque é um impasse, né? Vou trazer um dilema dentro do dilema. Porque uma coisa que eu vejo muitas vezes, quando tem essa coisa de mudar para outra cidade ou de voltar para um lugar ou de ir para algum lugar, até já aconteceu comigo, de um cliente meu, ela querer ir com a filha para o interior, onde ela poderia se manter de uma forma melhor, mas existe ali uma certa chantagem quanto ao valor de manutenção financeira, de aqui eu não posso me manter dessa maneira, eu precisaria de mais. Então, o dilema da própria pessoa, né? De a coisa já é tão complicada, você ainda vai trazer esse ingrediente, né? Mas eu vou chamar a atenção. Você falou uma coisa muito importante, né? Assim, uma coisa é um dilema, uma decisão difícil, onde ambos têm razão, né? Tem suas razões e ambas... Não, digo mais um dilema interno, né? Porque é uma questão de capacidade e necessidade também.
A pessoa não se sente com a capacidade de prover tudo, etc. E aí, será que eu uso essa possibilidade e se ele ou ela pagarem um valor maior, eu consigo ficar aqui, eu ficaria de qualquer maneira? Então, Né? porque Aí são é um coisas interno. diferentes, são coisas diferentes. Uma coisa é eu colocar, né, uma coisa é eu colocar uma situação, trazer um dilema real, onde cada um tem razões ali e a gente tem dificuldade de chegar nesse denominador comum. Outra coisa é a chantagem, né? A gente, olha, se você não me pagar X, eu vou embora. Não é por aí. Na verdade, teve uma outra live recentemente que eu fiz que também surgiu um pouco uma confusão disso. Que é assim, né? Então, não é isso. Assim, olha, eu não tenho condição de estar aqui. Eu tive vários casos assim no escritório. Era uma moça ia para Curitiba. Eu não tenho condição de ficar no Rio. Eu preciso voltar a morar com a minha família. Eu tô sem emprego. Meu emprego decaiu muito. E assim, não era uma chantagem. Ela estava realmente precisando de ajuda financeira para se manter na cidade. Ela não tinha intenção nenhuma de separar a filha do pai, né? Não tinha intenção, sente, percebe, compreende e sofre pela falta que o pai vai fazer no dia a dia, nos cuidados com a filha, mas ela não tinha opção, a conta não estava fechando. Então, não é uma chantagem, aí é isso, a gente É uma tentar ir mais necessidade. embaixo e entender o que eu preciso, se o nosso... E é aí que a gente trabalha, lembra? A ideia do iceberg, né? A posição, eu vou me mudar para Curitiba, eu vou ficar, né? O outro diz não, tem que ficar no Rio, não autorizo a mudança. Aí você vai mais embaixo, quais são as preocupações? Viabilidade da vida na cidade grande, no Rio de Janeiro e tal, possibilidade, articular necessidades e possibilidades. E o que vai mais embaixo? Valores. O que é mais importante para a gente nessa negociação? Que a nossa filha tenha uma convivência plena com pai e com mãe. Se a gente concorda com isso, a gente faz o caminho inverso, né? Ao invés de ir de cima para baixo, a gente vai de baixo para cima. Concordamos que a nossa filha ela precisa ter convivência plena com pai e com mãe? Qualquer coisa diferente disso, morar em cidade diferente, não gostaríamos desse cenário? Concordamos. Aí a gente começa a subir. Para isso, o que eu preciso? Eu preciso de morar tanto, meu orçamento está aqui, minha planilha está ali. Vamos pensar junto, batalhar uma bolsa, será que você pode pagar aquilo? Enfim, aí é onde a gente usa a criatividade, onde vem o neutro financeiro, onde a gente vai trabalhar para ajudar a enriquecer as possibilidades e poder chegar, então, numa solução, né, que atenda a todos. Então, é um caminho assim, a gente tem que conseguir acessar o que é essencial. E isso é muito difícil quando as pessoas estão em conflito, mas é o nosso desafio. É o nosso desafio. E ir tirando as camadas até chegar a essência da coisa, né? Que é aquilo que o que a gente quer proteger? Qual é o nosso bem maior? E o resto a gente passa a viabilizar aquilo, né? Aquilo que é o nosso valor, aquilo que é o nosso principal. Então, essa coisa do dilema moral é isso. Como que eu justifico a minha posição? Como que eu caminho para essa solução, né? Uhum. Você falou alguma coisa, eu ia te interromper. Não, tem A uma Joana pergunta aqui. é a da Joana? Existe a Ela possibilidade pergunta aqui. de colocar no acordo a revisão do acordo a cada ciclo escolar? Sim, eu gosto de colocar. Na verdade, tem gente que bota fazendo referência aos ciclos escolares, ou tem gente que faz uma previsão de rever o acordo a cada ano, né? A cada ano que a criança muda, vamos sentar e vamos decidir que atividades extracurriculares ela vai fazer, vamos reafirmar a nossa escolha pela escola que ela está, vamos fazer uma avaliação. Porque isso é uma coisa que a gente precisa mudar, né, no nosso entendimento do que é um acordo e da nossa relação com os combinados. A gente tem uma tendência a achar que um acordo ele vai ficar lá, né, congelado no tempo para sempre e que ele nunca vai precisar de ser atualizado. E se precisar de ser atualizado é porque ele não deu certo. E isso é o maior erro, né? A gente partir dessa premissa é um grande engano, porque como tudo na vida, né? Para a vida fluir, a gente precisa atualizar os programas, né? A vida muda, os filhos crescem, alguém perde um emprego, vem uma pandemia, tanta coisa acontece que de tempos em tempos a gente deve rever e atualizar combinados.
né? O exercício de repactuar é um exercício muito salutar, né? É um exercício muito positivo e muito... Por isso, para a vida poder fluir com menos conflito, com mais clareza, né? E mais fluidez, porque sentar e rever, nem que seja, Bebel e Joane, pessoal, rever para falar, não, é isso mesmo, vamos manter tudo como tá? Porque aí a gente, né, reafirma. Aquilo que a gente decidiu continua válido. E a gente está vindo aqui nesse nosso encontro anual para dizer isso. Eu gosto de colocar nos acordos, mesmo que não tenha nenhuma questão assim quanto a escola, por exemplo, Joana, mas de dizer que de tempos em tempos, ou diante de qualquer fato novo, qualquer mudança, né, enfim, as pessoas vão rever, os acordantes vão rever esse combinado, utilizando-se sempre de priorizando, né, algum método de diálogo, seja a mediação, as práticas colaborativas, algum canal de comunicação não adversarial para atualizar esse combinado. Eu boto em todos os capítulos dos acordos que eu faço, em relação à convivência com filhos, escolha de escola, exercício da guarda compartilhada, manutenção financeira, porque tudo isso muda, né, ao longo de uma vida, normal. Normal. A gente muda, né? Não somos os mesmos, nem as Pô, já células. pensou você pegar o combinado que você fez há 10 anos atrás, sei lá, 12, você já não pensa só como mudou a vida, né? Como mudaram as necessidades. Algumas permanecem, outras não. Mas ter essa abertura de que o acordo é um instrumento vivo, que precisa ser hidratado, que precisa ser nutrido, é muito importante, senão vira lá uma, né? Não, é a gente adaptar a nossa vida a um contrato, ao invés de adaptar o contrato à nossa vida. O contrato está ali para servir a nossa vida, e não a nossa vida servir ao contrato, né? Perfeito, Então, perfeito. Tem uma outra pergunta que é de um outro... eu estou adorando porque vai ter algumas financeiras aqui, tem muitas financeiras. E aí eu vou ver o olhar do direito sobre algumas dificuldades que às vezes eu tenho também. E que nem todos eu já vi. Embora a gente converse muito sobre, né? Nova família. Uma nova família. A pessoa ela se separou e fez uma nova família. E isso está impactando financeiramente a família anterior, ou seja, ao combinado feito anteriormente. Então, é aquele tipo de combinado que, ok, a gente combinou, vamos rever? Vamos rever. Mas eu vou rever porque você tá fazendo opções outras na tua vida que não estão considerando o combinado anterior. Ou você está considerando o combinado anterior, mas é a tua vida, sabe? Você se apaixonou por outra pessoa, você quer ter outros filhos e assim vai adiante. Então, como é que a gente... né? Tá. Faz uma linha ali, né? Você está trazendo aquela situação clássica também, né? Vamos lá, de um casal recasa, né? Um casal que se separa, sim, um dos dois recasa, ele é alimentante, ele, né, paga alimentos para os filhos do primeiro casamento, por exemplo, vamos pegar uma situação bem clássica assim, e ele casa de novo, tem outros filhos e diz, puxa, agora eu tenho mais 2 filhos, em vez de 2, agora são 4. Então, eu tenho que pagar menos pensão para os primeiros. É isso que você está levantando? Eu preciso pagar menos pensão para poder dar conta dos 4. Né? Pois no direito, também. Aí assim, é engraçado eu falar pelo direito, porque o direito não é ciência exata, né? Todo mundo sabe. Mas eu diria que depende, tá? Depende da situação. É claro que são situações complexas. Poxa, eu, né, ex-mulher, ou eu filho, não tenho nenhuma responsabilidade se o meu pai resolveu se casar de novo e ter mais filhos. Eu não participei dessa decisão, eu não fui consultado, eu não tenho ingerência nenhuma nessa decisão e a decisão me impacta diretamente. Porque dependendo da situação, meu pai, que é meu alimentante, gente, estou pegando um caso bem, tá? Claro. Meu pai, que é meu alimentante, vai precisar pagar menos, porque agora ele teve outros filhos, e talvez eu tenha que mudar de escola. Talvez, né? Porque, enfim, a nossa situação não permite. Então, assim, me impacta muito profundamente. São situações muito complicadas. Eu já vi decisões, assim, que há quem entenda, né? Dependendo da situação financeira desse pai, que, por si só, o fato dele ter outros filhos não justifica a redução da pensão.
porque entende o juiz que se você já tinha 2 filhos para alimentar e decidiu formar uma nova família e ter mais filhos, você calculou o custo disso e outras pessoas não podem pagar essa conta, né, com você. Então, você dê o seu jeito, aumente a sua receita para manter o padrão de todo mundo. Já vi esse tipo de situação. Já vi outras situações em que também não acontece dessa forma. Vêm outros filhos e tem alguma equalização, né, para não comprometer a renda toda, porque dependendo de quantos filhos são, se você dá 10, 15% por filho, daqui a pouco você vai ter 80%, dependendo do número de filhos, da sua renda comprometida. Então, não tem como viabilizar o pagamento de pensão sem reduzir a parcela que cabe aos filhos anteriores. Então, são situações que têm que ser analisadas caso a caso, para sempre buscar uma situação de equilíbrio. Agora, é aquela velha história, né, Bebel, que quando a gente traz esse tema dos dilemas morais no divórcio, em situações assim, a gente está sempre diante do que diz a lei e o que é justo. E o que a gente percebe é que são 2 coisas diferentes. Em muitas situações, nem sempre o que diz a lei é justo, né? E nem sempre o que é justo é o que diz a lei. Então, a gente tem que lidar com situações em que cumprir a lei, até que ponto a gente pode decidir diferente do que diz a lei para alcançar uma situação de justiça, né? Até que ponto que a lei é um parâmetro, né? Um balizador, é um referencial, até que ponto ele é um determinante, porque ela também pode criar situações de injustiça. Que é a outra vantagem de resolver a coisa através de formas consensuais, né? De você não levar para um terceiro e você poder, inclusive, resolver, acordar diferente do que é a letra da lei. Você vai, óbvio, protegendo os menores e etc., mas, né? Aqui eu vou fazer uma piada que eu não consegui deixar de pensar em outras sociedades poligâmicas em que o homem não precisa se separar da mulher anterior, mas ele está limitado a só ter o número de mulheres que ele pode sustentar. Ele não pode ter mais do que isso. Curioso isso, né? Porque você vê, são decisões muito difíceis, não só essas de ter outros que comprometem filhos. todos que já vieram antes e todos os outros acordos feitos anteriormente, né? Pois é, por exemplo, eu já tive também uma situação em que um pai alimentante, né, estava muito infeliz, muito insatisfeito com a vida que ele levava de trabalho e o estilo de vida né, no Rio de Janeiro, e ele resolveu que ele ia pedir demissão e que ele ia viver numa comunidade. No interior da Bahia, que ia embora, entendeu? Assim, porque ele precisava para a cabeça, para a sanidade. E a mulher desesperou, a ex-mulher, mas como assim, né? A gente ainda tem filhos adolescentes, elas estudam em escola particular. Ele falou, mas é a minha vida, eu preciso viver. Então, assim, são decisões difíceis, né? E é claro que as pessoas, os adultos, não podem tomar decisões que impactem na vida dos filhos de maneira tão radical, tão determinante, né? Sem muita responsabilidade, né? Não estou falando de situações extremas de adoecimento, nada disso, mas uma decisão consciente, pensada, ela precisa ser planejada para não impactar. Né? Nós, quando temos filhos, não podemos sair por aí fazendo qualquer coisa. A gente tem responsabilidade. Isso vale também para pais e mães separados. Só que quando isso acontece, você está separado, esses planos, eles vão acontecendo de maneira independente. E aí, quando você vê, o outro já está querendo reduzir, mudar o seu estilo de vida, viver de maneira mais simples, e o outro não participou dessa decisão e não tem gerência nessa decisão. Então, é complicado. Se já é difícil a conversa casado, separado, então em outra casa, sem convívio, fica muito mais difícil. Com outros parceiros e parceiras. Exatamente. As pessoas vão tomando caminhos diferentes e nem percebem. Isso em conjunto. Né? Separados, então, mais ainda. Foi o que você falou. Chega com aquela surpresa. Vou mudar de vida. Ao mesmo tempo que a outra parte pode ter simplesmente, já que eu estou nessa situação, posso me comprometer com a compra de um imóvel. E aí, de repente, o outro vem com essa mudança, né? Então, o quanto pode impactar a vida das pessoas. Pois é, então, mas isso é o exercício, de novo, da construção de consenso
por meio da argumentação, sempre, que aí que é a questão que a gente fala de como resolver dilemas morais, é sempre por meio do diálogo e da argumentação. Olha, teria aqui vários outros exemplos, agora a gente está falando, estão vindo vários casos que eu já atendi, em que diz, olha, o pai está indo morar em tal cidade, no interior do Paraná, porque tal. Como é que vai ficar? Aonde que ele vai economizar? Onde que a falta dele no cotidiano da filha vai fazer que a gente pode suprir com a contratação de uma babá? Então, assim, é sair do que é ideal, não tenho mais o pai, não conto mais com o pai na rotina da minha filha, mas de que maneira a gente pode criativamente, né, usar o que a gente tem à nossa disposição para poder suprir essa falta dentro do possível. Né? Então, o trabalho passou a ser esse, a viabilizar a ida, porque era uma decisão tomada, ele viajou, foi morar no interior do Paraná, e a gente passou a entender, então, no que a contribuição financeira dele ia aumentar, já que ele ia economizar, morar numa cidade com custo menor. Enfim, aí você vai tentando minimizar danos, e é outra coisa importante da gente minimizar o impacto negativo dessa mudança e tentar equilibrar com o que a gente tiver à disposição essa mudança, essa falta, essa mudança da dinâmica, né? Para proteger a criança e os adultos que estão em volta dela, que precisam estar bem e estar atendidos também, né? Eu tenho uma outra dúvida ainda do patrimonial, mas eu queria ler aqui uma pergunta que veio, que é até uma questão criativa, vendo com uma ideia aqui, né? A Kobe Sabri, acho que é Sabrina, né? E tendo alimentando de nova família e sendo dever de ambos os genitores sustentar os filhos, não seria possível considerar toda a renda da nova família, incluindo os rendimentos desse novo cônjuge? Também Ou seja, esse novo cônjuge, ele estaria participando na casa dele com um pouco mais para o cônjuge que era responsável pela casa anterior conseguir manter seu combinado. Seria essa? Não sei se é exatamente isso que ela está perguntando, mas eu estou pensando nessa situação. Não, eu estou entendendo, mas eu já estou buscando hoje eu estou só buscando situações que eu já vi lá no escritório, que é bom. Que é assim, né? Alguém casou com outro alguém mais rico e diminuiu seu trabalho, passou a ganhar menos, virou para o cônjuge anterior, né, e falou, olha, eu agora trabalho menos, ganho menos, minha contribuição vai diminuir. E aí vira, não, mas você casou com fulano ou fulana e seu padrão de vida subiu. Por isso você está se dando ao luxo de trabalhar menos, né? Então, como é isso? A renda, objetivamente, da pessoa realmente diminuiu, porque ela reduziu, passou a trabalhar meio período. Acontece isso, né? O outro deve participar? Né? Eu acredito que sim, porque essa é uma escolha do novo casal, né? De que um deles, que tem compromissos financeiros, vai ter um outro estilo de vida para poder estar junto, estar mais disponível, sei lá, o que for. Resolveu que, né, é possível, aquele casal tem uma realidade financeira que é possível trabalhar menos e por que não fazer isso? Mas essa decisão tem que ser tomada em conjunto por esse novo casal, respeitando as obrigações que existiam antes. De novo aqui, os filhos não podem ser punidos, penalizados por uma escolha. Mudei de ideia, casei, agora eu não vou trabalhar, vou acompanhar meu novo marido, que viaja muito, e se eu tiver um trabalho que me prende, não vou poder acompanhar, minha renda então caiu, eu ganho 20% do que eu ganhava antigamente, eu pago sobre esses 20%, não pode ser assim, né? Então, é aí que eu digo que tem que ser, a gente tem que analisar caso a caso para entender se é uma situação de força maior, fui demitida. Qual é a necessidade? Ou se é uma escolha deliberada, entendeu? E aí, nesse caso, não tá permitido, né? Não é aceita a redução. Uma coisa, eu perdi o meu trabalho, a pandemia afetou minha produtividade, eu tive uma queda. Eu vou ter que rever a pensão. Tive filhos, pode ser que seja, pode ser que a conta não feche, por isso estou dizendo. Outra coisa é, deliberadamente, eu decidi que eu vou morar numa ecovila, ou que eu vou parar de trabalhar porque eu casei com uma pessoa que me sustenta, e isso daí não justifica a redução. Então, tem que analisar caso a caso sempre, e pode ser sim que se eu parar de trabalhar, o meu novo cônjuge
tenha que me ajudar a pagar as minhas contas. Lá não vai ajudar a pagar meu plano de saúde, minhas contas pessoais, meu cartão de crédito. Então, eu tenho que pagar o meu compromisso alimentar também, né? Minha Ou árvore até de responsabilidades. Ou até, mesmo que você não esteja diminuindo a tua renda, que você tenha a sua renda mantida, mas você já tem obrigações anteriores e vocês estão querendo aumentar as despesas atuais, seja por um filho, seja por morar numa casa nova, seja pelo que for, que o outro cônjuge que não tem essas obrigações possa fazer essa mudança também, né? Ou ser Claro que responsável por essa mudança se ele tiver essa possibilidade. ainda que Mas a você outra parte case, pode argumentar isso, você acha? Por exemplo, quem está sendo, ó, me pediram para diminuir a minha parte, né? O que eu estou recebendo para os meus filhos, seu primeiro casamento. Eu posso dizer, olha, tudo bem, mas a sua realidade não mudou, você está querendo mudar a sua realidade para cima, mas você casou com outra pessoa que também tem essa capacidade. Então, não aceito isso. Isso pode entrar na conversa, não pode? Quer dizer, eu acho que na conversa sempre tudo pode entrar, mas você vê isso entrando na conversa? Você já viu isso entrando na conversa? eu não sei se eu entendi muito bem, Bebel. Repete para mim. Tá bom. Ah, Assim, uma pessoa se casa, tem filhos, se tá, separa, se casa novamente. tá, Ele é responsável pela manutenção financeira da família anterior. tá, Nesse novo casamento, ele tem uma coisa mais de. Os dois são responsáveis pela atual casa, tá. tá? E essa outra pessoa tem possibilidades também. No que se decide ter um filho ou aumentar o padrão de vida, ele não pode contribuir mais a menos que ele peça que ele peça a Enxugue lá. redução, né? Que ele peça a redução da outra família. Então, essa família, usando como argumento que, ok, você casou com. Não diminuiu, você não parou de trabalhar, nada aconteceu com a tua renda, e, na verdade, a outra pessoa tem mais capacidade. Então, você está tendo um filho, não é. A renda da outra pessoa entra como uma família para dizer se ele precisa ou não mexer na renda da primeira família. Deu para entender agora? Que eu Acho que acho que sim, foi. sim, é considerada a renda do novo cônjuge, esse projeto do recasamento, da nova família que surge, ela tem que acolher as obrigações que já existem. Você não pode ignorar, não vou reduzir a metade que eu já pagava para poder formar uma nova família com você. Isso não pode acontecer, né? Assim, como eu estou dizendo, existem situações e situações, tem que ser analisado o caso concreto, mas da forma como você está dizendo, né? Então, eu tenho aqui um projeto, né? Casei com uma mulher que não tem filhos, sonho dela é ter filhos. Eu já tenho 3 filhos do primeiro casamento, vou querer ter o quarto, o quinto filho, mas aí eu vou ter que voltar lá para minha primeira família, né? Meus filhos, e dizer, gente, eu vou ter que reduzir? Eu não sei, depende. A princípio, me parece complicado quando você está, né, tomando uma decisão que impacta pessoas, que pode impactar. Qual é o grau de impacto? Às vezes é um ajuste pequeno, às vezes não, né? Não sei se está travando. Às vezes é um ajuste mais drástico. Então, por isso que eu digo que depende do que a gente está falando. Né? Se tem gorduras, e às vezes tem, ok, enxugar e rever para poder otimizar os recursos. Agora, se a minha decisão impacta em reduzir, por exemplo, o padrão do plano de saúde, ou em ver que meus filhos vão ter que mudar de escola por causa dessa minha decisão, aí eu acho complicado, né? Porque ter uma família é uma escolha, né? Decidir ter mais filhos e tal, tem que ter um planejamento para isso. E os outros filhos estão ali vulneráveis, menores de idade, não podem ir à luta, dependem desses pais, né? Então, acho que essas decisões têm que ser muito bem analisadas para poder causar um impacto desse tipo, né? Não, Então, eu é sou assim. mega defensora do planejamento, realmente. Agora, a Exato. Jordana trouxe aqui um outro ponto de vista que eu acho interessante, quer dizer, não muda o que foi falado, mas é bom ver como tem um outro lado, né?
É complexa essa situação, porque a responsabilidade é do pai e mãe, e não do novo companheiro, companheira. Então, ou seja, a gente está falando de pai e mãe, daqueles envolvidos, e esse novo companheiro, companheira, ele também tem ali o olhar dele para essa situação. Então, só trouxe essa observação dela para a gente ver que o caldeirão é grande, né? E quanto mais gente estiver envolvida, maior vai ficando essa conversa e a possibilidade de conflito, né? Isso é super delicado, né? Eu já vi também muito esse tipo de discussão. Ah, você vai se separar de mim, a gente vai se separar, você hoje não pode pagar muita coisa dos nossos filhos, mas amanhã, né? Muito homem fala isso para a mulher. Você está casada com um fulano super rico, e aí você fala, mas vai virar ônus dele pagar as contas dos nossos filhos? Vai valer o mesmo para você no seu novo casamento? Você também vai acolher as despesas né, financeiras? Então, sempre as obrigações financeiras de custeio, elas competem aos pais, né? No que esses pais são casados e decidem a vida juntos, está ali, né? No que eles se separam e fazem novas parcerias, eles levam consigo a sua obrigação, eles não se desobrigam. Esse novo parceiro, essa nova parceira, o parceiro e parceira, whatever, né? Não importa aqui, mas essas novas parcerias, elas têm que acolher aquela penca de obrigações que aquela pessoa traz no seu pacote, né? Então, se eu sou mais rica que o meu parceiro atual e posso ajudar ele a pagar contas, que inclusive pode ser com os filhos, ajudar uma mãe idosa, né? Existem várias outras situações, pais idosos, né? Família, tudo isso eu posso acolher também isso? Ou o nosso orçamento familiar, ele vai ter que levar em conta que essas pessoas têm compromissos que são anteriores a mim. Então, se não vai dar para a gente viajar todo ano, porque ele ganha bem, mas né, consome parte do seu dinheiro com pensão alimentícia, ajudando a família, eu tenho que considerar isso, né? Tudo é planejamento e conversa. Aí a gente volta para o início da nossa conversa. Tudo é planejamento, diálogo, conversa franca e combinados claros, né? Se as pessoas elas são capazes de colocar as suas obrigações e entender o que cada uma traz consigo dos casamentos e da sua história, a gente consegue achar o lugar, né? Esse lugar novo. Com criatividade. Aqui, a Kobe está aqui falando de novo. O novo companheiro ou companheira não tem responsabilidade pela obrigação anterior, mas pode assumir uma parcela maior da nova responsabilidade, diminuindo a afetação das obrigações anteriores. É uma das saídas possíveis. Ele não tem responsabilidade nenhuma sobre os filhos, né, do primeiro casamento. Mas é um combinado de vida com o seu novo, com essa nova parceria, né, com o casal. Claro. Então, um outro caso, um outro dilema, também lá na área dos financeiros. Uma pessoa casou, teve filhos, se separou e depois que se separou, teve um grande acréscimo à vida financeira dessa pessoa. Ele teve sucesso e teve uma diferença financeira muito grande. Altera a obrigação com a anterior? Essa é uma pergunta, tá? Mas a outra pergunta que era a pergunta original, na verdade, tá, Olivia? Então, você fixa nessa segunda. Essa pessoa, ao se separar, deixou um bem para o parceiro anterior, no nome do parceiro anterior, tá? Não no nome dos filhos. E agora está se separando num segundo casamento, numa segunda união, e não está se dispondo a dar essa mesma condição. Embora, inclusive, a vida financeira esteja melhor agora do que estava naquela época. E tem filhos nessa relação também. Não seria o caso de estar prejudicando os filhos? Diferenciando os filhos? Boas perguntas. Perguntas difíceis, né? Assim, a primeira que você falou, vamos lá.
A pessoa se separa e combina lá um arranjo de manutenção financeira da família, passa um tempo, ela enriquece, né? Sei lá, ascendeu profissionalmente, ganhou na loteria, enriqueceu. O negócio deu certo e ela enriqueceu. Isso deve mudar? Estabelece que para a gente entender quanto, né, qual é o padrão dos filhos, quanto que cada um vai pagar para esses filhos. Você está aí, Bebel? Uhum. Tem horas Tá. Não, para mim você está aparecendo rodando também, mas eu passei para o 4G agora, vamos ver. Deixa eu... Sou eu ou é você? Eis a minha questão. Não, eu Pra já mim tá estava no rodando 4G. isso. Mas eu não estava nem conseguindo ver os comentários, estava meio travado. Mas, enfim, o que eu estava dizendo é, a pessoa enriquece. O direito, para poder calcular esse quantum, né, o quanto que os pais vão pagar para manter os filhos, é entender qual é o padrão dessa família, né, qual é o padrão desses filhos. Esse que é o grande desafio aqui. Então, para isso, no momento da separação, você vai calcular qual é a necessidade dos filhos. Quanto custa? Escola, vestuário, plano de saúde, moradia. Você faz um cálculo para entender, não, o custo mensal é isso. Aí eu vou pegar esse número e vou confrontar, né, o direito manda isso, com a possibilidade dos pais. Então, eu tenho lá um que ganha X, o outro ganha 10X, e eu vou, então, fazer esse encontro de contas. A necessidade tem que caber na possibilidade dos pais. É o primeiro... É o binômio, né, que a gente fala. Tem que combinar, não adianta a necessidade ser alta demais se não fechar a conta. E o terceiro ponto, né, que é o trinômio, o terceiro aspecto a ser levado em conta, é a proporcionalidade. Tá? Então, você pode ver se um ganha X, o outro ganha 10X, né, eu posso estabelecer, eu devo estabelecer que essa contribuição para, né, as necessidades dos filhos, ela seja proporcional à receita de cada um. Tá? Se a situação muda, se eu tenho um fato novo, para o bem ou para o mal, se alguém perde um emprego e tem menos recurso, se o filho tem necessidade de fazer um tratamento e aumenta a sua necessidade, ou se alguém enriquece significativamente, alterando, distanciando muito né, as receitas, né? Em vez de X, passa um ser X, outro 100X, eu posso rever essa proporção. Tá? Eu posso pedir, olha, vamos entrar, vamos conversar, vamos rever aquela cláusula, porque as coisas mudaram. Geralmente, se as coisas mudam para o bem, né, se as pessoas enriquecem, nem sempre elas querem rever, ou, às vezes sim, aí depende, mas, né, porque aí naturalmente quem está ganhando mais acaba assumindo, presenteando, pagando coisas. Mas existe sim, alguém fala, puxa, mas ele presenteia muito mais do que eu, que estou aqui ralando para pagar a minha parte, e vivo falando, né, economizando, não posso pedir pizza, não posso fazer não sei o quê, e ele enriqueceu, é justo que a gente reveja para que ele possa contribuir um pouco mais e eu fique um pouco mais folgada. Perfeito. E eu também possa proporcionar momentos de lazer que eu não tenho podido. Então, é por isso que no que tange aos alimentos, é sempre possível rever, tá? Então, acho que essa já foi a primeira pergunta que você fez. A segunda é em relação a isso. Também existe esse caso, né? Um primeiro divórcio, em que foi feito um acordo financeiro, né, em que um cônjuge deu para o outro um imóvel, existiu um filho, e um segundo casamento em que existe outro filho e não houve esse ajuste financeiro. Pergunta-se, né, esse filho, o primeiro filho, vai ser beneficiado pelo acordo dos pais? Provavelmente sim. Né? Se esse que recebeu o imóvel não vender o imóvel, não gastar o dinheiro, ou não tiver outros filhos, esse filho único vai herdar esse patrimônio, que vem lá do pai, por exemplo. E o segundo não vai ter isso, né? Ele não vai receber, porque não houve o ajuste financeiro. Agora, esse ajuste é uma liberalidade, não existe obrigação legal, né, de ser feito um ajuste financeiro nesses termos, pelo regime de bens do casal, não era uma partilha, foi mesmo um ajuste financeiro, foi uma liberalidade.
Então, essa é a pergunta que a gente falou no início da nossa conversa, né? Eles estão fazendo tudo dentro da legalidade. É legal, é justo? Aí eu não sei. É quando a regra ela se distancia do que é justo. Nem sempre o que é legal é justo, né? Nem sempre as duas coisas estão E o que é ligadas. justo para um não é necessariamente justo para o outro também, né? Ou para terceiros envolvidos. Não, é um conceito, como diz a Tânia Almeida, palavra empada, né? Você recheia. E existem morais que são feitos ao longo da vida, existe a história de vida, sabe, de cada um. É muito difícil você computar, ou você dizer assim, o que é justo, né? A participação na vida do outro, para que o outro tenha chegado onde chegou, já vi isso também muito no escritório. Puxa, mas eu estava com ele passou, ele fez tal coisa, mestrado, doutorado, eu estava lá, eu dei força, eu que, né? E segurei as pontas, e depois ele foi, fez concurso, subiu na carreira, fez não sei o quê, conseguiu. E eu, né? Então é justo, não é justo? Enquanto o outro casamento, né? Usufrui disso tudo que eu participei. São sentimentos, são contas, né? Que é difícil de equalizar, né, Bebel? Tem até um seriado, Dirty John, que a moça Betty Broderick, ela enlouquece numa situação dessas exatamente. Ela trabalhou, ele ficou muito rico, mas com trabalho, com esforço dela também. Largou uma faculdade, foi fazer outra, ou se formou numa faculdade, largou uma carreira, foi fazer outra, e ela ali ralando, os dois ralando muito, né? Mas ele estudando. E aí ele tem muito sucesso e aí se separa e quer deixá-la com nada. Diz que ela não participou de nada do sucesso dele, nem nada. No final das contas, ela mata ele e a nova mulher. Né? É horrível a situação. Pô, Mas Bebel. é real, é um caso real. É um caso real. É bem interessante, está na Netflix, podem assistir. E tem todo um psiquiatra falando, né? Inclusive de outras coisas que não são assunto da nossa live hoje, vamos deixar para outra. Né? Se esse mesmo bem do primeiro casamento tivesse sido dado para os filhos, muda a situação? Muda, porque aí ele doou para um filho e ele está privilegiando no momento da sucessão, isso poderia ser equalizado, né? Então já houve aqui um adiantamento de parte da herança e na hora eles podiam equilibrar isso, mas não foi o caso, né? Não foi o caso. Foi um ajuste não foi financeiro. O caso da pergunta, mas do primeiro exemplo, Mas eu gostei, eu fiquei pensando, né? Porque muda a situação e até para mim, assim, existe um tempo para você pedir essa colação, não? Você dizer que isso foi adiantamento de herança. Não existe um tempo para você reclamar? Tem, né? Alguma coisa. Bom, acabaram minhas perguntas. Vamos começar a inventar novas. Pessoal, eu não consegui ler as perguntas. Não, eu fui fazendo deu uma travada. Bom, tem várias situações. Eu acho, para mim, os dilemas mais difíceis são esses, né? De como envolvendo coparentalidade, né? Assim, são os que mais me envolvo, assim, né? Porque eu sempre olho para os pais como assim, vocês são as duas criaturas na face da Terra que têm o maior comprometimento com o bem-estar, com a saúde, né? Com o desenvolvimento dessa criança. Então, assim, é como se tivesse com as duas pessoas ali mais preciosas mesmo e precisando de entender o que leva um a pensar tão diferente do outro, né? E no que isso... E aí eu acho que o nosso trabalho é ajudar muito a diferenciar quando essas diferenças vêm das dores conjugais ou vêm, de fato, de uma diferença de visão do que é melhor para o filho, para a filha, né? Então, esse já acho que é um primeiro trabalho que a gente tem que fazer, né, de drenar as dores conjugais para elas poderem ter o encaminhamento correto, escoar, né, para a seara correta, e a gente poder entender, de novo aqui, pensando na criança, né, no exercício da parentalidade conjunta, o que a gente precisa entender por que estão vendo de maneiras tão diferentes a mesma criança. Às vezes parece que estão descrevendo uma criança completamente diferente, e a mesma criança. Né? E isso, para mim, me intriga muito, e é aí que a gente tem que trabalhar, né? Porque
Eu parto do pressuposto que está todo mundo de boa fé, está todo mundo muito preocupado com o melhor, né? Mas assim, trazendo um pouco da Mônica, da Patrícia, do lado delas, né? E um lado também, o Michael Sandel, de alguma forma me inspirando aqui também, falando, a gente vem de uma narrativa, né? Todos nós estamos dentro de uma narrativa. Então, cada um tem a sua narrativa que vem das suas histórias, que elas foram criadas e costuradas e feitas, né? Tem o Michael Sandel que falou, até anotei aqui, peraí. Ó, são valores, são conceitos, e a gente vai fazendo as nossas escolhas com base no que a gente herdou da minha família, da minha cidade, da minha tribo, da minha nação. Uma série de deveres e tradições, expectativas e obrigações legítimas, porque elas foram dali. Esse é o ponto de partida moral de todos nós. E a partir daí a gente vai observando o mundo e fazendo as nossas escolhas. Perfeito. Não podia deixar de trazer um pouquinho de Mônica e Patrícia para cá, né? Mônica está aí, olha, conversar, buscar entender também as lealdades e respectivas famílias de origem, que é isso. É de que caldo cultural, que caldo familiar, que crença, da onde que a gente sai, né, impregnado disso. E aí, mas a gente não é só uma reprodução disso, né? A gente não vai só repetir o que esse entorno nos condiciona. A gente tem toda essa... Exato, é um ponto de partida. A gente tem toda essa marca, mas a gente tem... a gente pode fazer diferente, né? Que é o ser autônomo, né? Que tem a questão da moralidade, da ética. O que eu vou fazer aqui, né? Isso faz sentido? Isso não faz sentido? O que é justo? O porquê, né? Por que eu estou decidindo dessa forma e não de outra? Essa que é a grande questão, né? Porque senão bastava a gente falar, não, na minha cultura, nos anos 80 era assim mesmo. O pai buscava no sábado, devolvia no domingo, pagava as contas e estava tudo certo e olhe lá, entendeu? Assim, pai não cuidava, como hoje a gente tem essa ideia do pai cuidador e tal. E antigamente não era assim, né? E era o normal, né? A gente faz muito isso, de ir reproduzindo no automático o que a nossa cultura entende como aceito, como regra. Enfim, já são 2 horas, hein? Só tem mais uma rapidinho antes da gente fechar, só faltam 2 minutinhos. Porque você estava falando do direito, da moral, da ética, e o direito ele vem dar uma amarrada no que são os deveres da gente dentro daquela sociedade onde a gente vive, né? Então, existe um grau de obrigações solidárias de um ex-marido com uma ex-mulher, como existe de um filho com seus pais? Desculpa, que eu fui dentro ler do direito, eu não digo nem moralmente. Fala nem de novo, ética. Bebel, desculpa, porque eu fui ler o comentário da Mônica aqui. Você fala de novo a pergunta. Se existe algum grau de obrigação dentro do direito, de solidariedade de um ex-marido com uma ex-mulher, da mesma forma que existe de um filho com seus pais, porque o filho para o pai e para os pais é uma obrigação dentro do direito, né? Não é só... Vamos lá, claro que existe, né? Assim, tudo depende. É muito bom isso, porque assim, no direito alguém falou assim, pô, você estuda, né, não sei quantos anos, faculdade, livro para me responder que depende. Mas é claro que existe dever, essa solidariedade familiar, né, de pais e filhos, existe, não é porque a gente estava até conversando antes, foi um bom pai, um mau pai, né, é uma retribuição, não necessariamente, tem gente que não foi, né, um bom pai. Estou com um caso assim agora, até no escritório, de uma pessoa que não tem uma boa relação com o pai, e o pai está passando por uma necessidade muito grave, financeira. E a pessoa fala indignada, mas poxa, esse pai nunca foi parceiro, nunca cuidou de mim, e agora eu estou tendo que cuidar dele. Bom, esse é um princípio que decorre da solidariedade, do vínculo familiar, que você não pode deixar alguém passar por uma situação de indignidade, assim, né? De miséria. Não é manter nenhum padrão, mas é garantir a subsistência ali nas mínimas condições para aquela pessoa viver.
né? Então, sim, existe esse dever. Em relação ao casamento, antigamente existia esse dever, né? Mesmo depois do vínculo, ele mais prolongado, porque era uma outra realidade. Isso está mudando, claro, ainda tem muita coisa para ser conquistada, mas hoje as mulheres trabalham, as mulheres têm uma carreira, então já não acontece mais daquele vínculo, né, de solidariedade mútua, dele se esticar tanto para além do casamento, né? Depois do divórcio, antigamente era Sim. vitalício, especialmente quando a mulher não trabalhava, se dedicou à casa, a cuidar dos filhos, então ela nunca teve receita e ela vai ser dependente para a vida toda desse primeiro marido, desse marido que às vezes né, era o único, enfim. Uhum. Hoje em dia isso mudou, como a gente tem aí o divórcio como uma possibilidade, né, as relações mais fluidas, mais dinâmicas, a mulher entrando, né, no mercado de trabalho, conquistando seu espaço, sua autonomia financeira, essa obrigação que pode ser do homem para a mulher ou da mulher para o homem, vai depender na prática de quem tem necessidade, não é uma coisa ligada ao gênero de jeito nenhum, mas entender se existe a real necessidade de manutenção financeira, que é um vínculo de solidariedade que se estende para que a pessoa possa se reinserir ou se inserir no mercado de trabalho, tá? Mas, de novo, Bebel, vou te dizer que depende, porque às vezes... o Jorge está colocando aqui, eles têm um limite, idade, capacidade, é diferente entre filhos e pais, perfeito. No Sim, mas caso eu fico dos... pensando assim, acontece uma tragédia na vida do pai do seu filho, ou da mãe do seu filho, e seu filho ainda é pequeno, ela não tem sustento, ela não tem familiares, ele não tem familiares. Existe uma obrigação do ex-cônjuge legal, não estou falando moral, ética, cada um iria decidir por si como é que agiria nesse caso, né? Mas não existe legal como existe. Estou entendendo que não existe uma obrigação legal como existiria para pai e mãe. Eu entendo que, assim, né, com esses dados que você está dando, não. É. Se essas pessoas tiveram uma relação lá, viveram juntas um ano, a pessoa trabalhava, tinha uma vida e sofre um acidente, fica incapacitada para o trabalho, não tem família para recorrer, não tem outras pessoas, porque seria a família dela, né, dessa pessoa, aquela que daria o suporte, e não aquele, não porque a pessoa foi pai do filho, teve uma relação um dia, ele vai ter o dever de... Tá. Eu entendo que não, para a própria Não, pessoa. eu entendo que não Né? também. Mas para o filho, Né? sim, ele certamente vai ter que, talvez, assumir integralmente as despesas desse filho. Enfim, mas dá uma pensão para essa pessoa que está incapacitada. Senão, gente, você corre o risco de você ter situações, né, por aí, de você sair sendo Imagina. responsabilizado pela vida das pessoas, pelas escolhas que elas fazem, que você não tem nenhuma... Né, porque se É ela não se pelo jeito de planejou, dirigir. se ela não se planejou, se ela não arrumou, né, não se preocupou em ter um trabalho, em pagar uma aposentadoria privada, né, são as escolhas de vida que cada um faz que não podem vincular outras pessoas, sabe? Senão a vida não acontece, não é assim. Então, como colocou aqui o Jorge Moreno, é isso, ela é diferente, tá? Hoje ela tem um limite que vai entender essas variáveis todas. Essa pessoa já trabalhou, está fora do trabalho há quanto tempo, quais são as chances reais dela se inserir ou se reinserir de volta no mercado. Aí vamos calcular um tempo de contribuição para justamente viabilizar essa independência. Né? Ou se já é uma pessoa mais velha, que nunca trabalhou, vai depender da situação, vai depender do caso, né? Não dá para dizer, mas hoje em dia não tem mais pensão vitalícia. É sempre feito por calculado um período, né, dentro desse plano de voo para a pessoa que depende financeiramente de outra conquistar a sua independência financeira. Pode prorrogar por mais um pouco, se for o caso, mas uma hora corta. Esse vínculo ele é cessado, né? Ele não é eterno. Bom, vamos terminar para poder salvar, senão a gente não consegue salvar. Você quer falar mais alguma coisa? Não, achei legal, a hora passou rápido, né? Obrigada, pessoal, que teve aí, todo mundo, os comentários, sempre bom. Eu lembrei agora de uma frase que eu vi recentemente, não é exatamente essa, mas eu acho que a gente pode carregar daqui, que tem a ver com como é que a gente entra no diálogo, como é que a gente entra numa conversa, né? E ele fala que a dúvida, e no caso a pergunta, né,
é a opinião do homem sábio. Então, se a gente entrar com menos opinião nas conversas, com mais questões e mais dúvidas para tentar entender os outros, a gente pode conseguir chegar a um resultado melhor, né? Para todo mundo. Bom, né? Sim. Eu adorei também. A pergunta é a opinião do homem sábio. É isso? Da pessoa sábia. Na verdade, a dúvida, tá? A frase a dúvida é a opinião do homem sábio. Maravilhoso. Mas a gente pode usar a pergunta para o nosso caso de trabalhar com consenso e trazer, né, à superfície quais são as reais razões de cada um estar ali e o que precisa de verdade. Maravilha. Gente, obrigada. Vera, Jordana, Jorge, obrigada. Que bom que vocês gostaram. Quinta que vem a gente volta. Tá bom? Beijo para todos. Tchau, tchau.